Prenda um pouco a respiração e escute o que estou prestes a te dizer, porque nada do que acontece no seu caminho agora é coincidência. Você pediu um sinal. Você pediu clareza. Você pediu que Deus mostrasse de alguma forma se deveria continuar, parar, insistir ou esperar. E enquanto tentava entender tudo isso sozinho, algo dentro de você começou a cansar, como se estivesse carregando um peso que nunca deveria ter carregado sozinho. É exatamente aqui que esta mensagem entra, porque quando Deus decide responder, Ele cria encontros que parecem simples, mas que carregam exatamente o que a alma precisa ouvir. Hoje é um desses encontros. Você não está assistindo este vídeo por curiosidade. Você está aqui porque existe um movimento espiritual acontecendo ao seu redor e dentro de você. Deus responde de maneiras que nem sempre brilham, mas que sempre transformam. E quando um sinal está prestes a chegar, existe uma mudança sutil que antecede tudo, como uma sensação de que as coisas que pareciam confusas começam a se encaixar de forma inesperada. Talvez você já esteja percebendo isso. Talvez tenha sentido algo diferente ao acordar. Ou talvez tenha enfrentado um silêncio tão profundo que te fez questionar se Deus ainda te escutava. Ele escutou. E é por isso que você está aqui, no exato momento em que precisava estar. Hoje você vai entender o que Ele está tentando te mostrar. Não com respostas prontas, mas com uma direção que acalma, esclarece e reposiciona o coração no lugar certo. Há uma mudança sendo preparada para você e Deus quer que você reconheça os sinais. Ele está respondendo. E quando a resposta se aproxima, tudo na vida começa a se mover para o lugar certo. A partir deste momento, deixe que cada palavra alcance o espaço onde sua alma tem pedido ajuda. Abra o espírito, porque o sinal que você pediu está mais perto do que imagina. Existe um motivo profundo pelo qual você pediu um sinal a Deus. Nenhum coração busca uma confirmação do alto por capricho. Quem pede um sinal é alguém que já enfrentou noites longas demais, decisões pesadas demais e dúvidas que se acumularam ao ponto de apertar o peito. Talvez você tenha chegado ao limite da sua força humana e percebeu que seguir sozinho não te levaria mais longe. É desse ponto de sinceridade que nasce o pedido por um sinal, porque só quem está ferido, cansado ou carregando mais do que consegue, suporta admitir que precisa de direção divina. Deus não ignora esse pedido. Ele honra a humildade de quem reconhece que precisa ser guiado. Antes do sinal aparecer, existe um movimento no espírito que poucas pessoas percebem. É um ajuste interno que Deus faz quando sabe que você está pronto para enxergar o que antes não veria. A pergunta que você carregou por tanto tempo revela não fraqueza, mas sensibilidade. Revela um coração que não quer mais caminhar às cegas. Quando você pediu um sinal, você abriu espaço para que Deus reorganizasse pensamentos, sentimentos e caminhos que já estavam desalinhados dentro de você. E a verdade é que, antes de mostrar algo fora, Ele costuma arrumar o que está dentro. Agora, pare um instante e perceba se isso não descreve exatamente onde você está. Existe algo que você não quer perder, algo que teme decidir errado, algo que te prende entre o medo e a esperança. E é nesse terreno da dúvida que Deus opera com mais delicadeza, porque Ele sabe que uma alma confusa não precisa de barulho, precisa de clareza. Não pediu esse sinal à toa. Pediu porque algo dentro de você clamava por uma resposta que fosse maior do que sua própria lógica. E quando um coração clama dessa forma, Deus sempre prepara o caminho para responder. Antes que o sinal se manifeste diante dos seus olhos, algo já está acontecendo no mundo espiritual. Nada surge do nada. Deus movimenta peças, reposiciona caminhos e prepara circunstâncias muito antes de você conseguir perceber qualquer mudança. Existem respostas que começam invisíveis e só se tornam claras quando o coração está preparado para reconhecê-las. Esse preparo é silencioso, mas decisivo. Deus trabalha onde você não vê justamente porque Ele sabe que, se você visse o processo inteiro, tentaria controlar aquilo que só Ele pode conduzir. Há momentos em que tudo parece parado,
mas na verdade, é exatamente quando Deus mais age. Ele protege você de conversas que poderiam te desviar, afasta pessoas que drenariam sua força e impede situações que, embora parecessem boas aos seus olhos, destruiriam algo importante no seu futuro. Esse movimento é discreto, como quem organiza um cenário antes de abrir o palco. O sinal não nasce no instante em que aparece. Ele nasce quando Deus inicia o alinhamento espiritual que antecede toda mudança. Perceba algo importante. Toda vez que você sentir um desconforto sem explicação, uma inquietação que parece te empurrar para longe de algo ou alguém, muitas vezes não é perda, é preservação. Deus evita que você se acomode em caminhos que não te pertencem e antes de abrir a porta certa, Ele tranca as erradas. O sinal que você pediu começa exatamente aí, no espaço em que você sente que algo invisível está se movimentando sem que você saiba explicar o motivo. Esse movimento é a prova de que Deus já iniciou sua resposta. Você está mais perto dela do que imagina. Quando Deus decide responder sem usar palavras, Ele faz isso através de movimentos sutis que a maioria das pessoas ignora. O sinal que você pediu pode estar se aproximando justamente por caminhos que não parecem espirituais à primeira vista. Muitas vezes, Deus fala através de interrupções repentinas, mudanças inesperadas e pequenas coincidências que começam a se repetir diante de você. Nada disso é aleatório. Cada repetição, cada sensação, cada detalhe que parece insistir em chamar sua atenção, carrega uma intenção divina por trás. Há sinais que surgem em forma de inquietação, como se algo dentro de você estivesse tentando te alertar. Essa inquietação não é confusão, é discernimento. Quando Deus começa a mexer dentro de você, a paz deixa de estar em lugares onde antes parecia confortável. De repente, aquilo que antes fazia sentido começa a perder o brilho. Pessoas que pareciam essenciais começam a se distanciar. Portas que você acreditava que se abririam começam a pesar. Isso não é derrota, é redirecionamento. Deus retira o que não combina mais com a fase que Ele está prestes a construir na sua vida. Outras vezes, o sinal chega em forma de clareza inesperada. Uma conversa simples desperta algo novo. Uma frase te atinge como se tivesse sido escrita exatamente para você. Um versículo surge repetidas vezes em diferentes lugares. Uma oportunidade aparece no momento em que você estava prestes a desistir. Deus cria esses pontos de encontro para que você entenda que Ele está conduzindo cada detalhe. O sinal que você pediu começa a se revelar na sutileza desses instantes que parecem pequenos, mas transformam tudo quando reconhecidos com o coração atento. O sinal que você pediu começa a ganhar forma quando a mudança interna se torna impossível de ignorar. Antes de qualquer transformação acontecer ao seu redor, Deus transforma algo dentro de você. Essa mudança não é perceptível de imediato, mas se revela quando você começa a enxergar a mesma situação com uma maturidade que antes não possuía. É como se um peso saísse do seu peito, e de repente você percebesse que aquilo que te prendia já não tem mais força para te controlar. Esse movimento interior é um dos sinais mais negligenciados, mas é também um dos mais poderosos. Há momentos em que você tenta permanecer onde está, mas sente que algo maior te chama para outro lugar. Isso não é apenas vontade humana, é Deus moldando seu espírito para aquilo que virá. A resposta que você pediu começa a surgir quando o seu coração deixa de insistir em portas fechadas e passa a desejar aquilo que realmente pertence ao seu propósito. Essa troca de desejos não é aleatória. Ela é o primeiro sopro da direção divina. Em outras situações, essa mudança acontece por meio de uma serenidade repentina. Depois de dias, semanas ou até meses de inquietude, uma paz inesperada aparece e reduz o medo que te paralisa há tanto tempo. Essa paz não vem de fora. Ela nasce de dentro, porque Deus já iniciou a resposta e está preparando você para recebê-la. Quando seu coração começa a se acalmar sem motivo aparente, quando seus pensamentos ganham clareza e quando a dúvida que te consumia perde a força, saiba que algo está sendo alinhado espiritualmente. O sinal está sendo moldado e você está sendo fortalecido para reconhecê-lo sem hesitação.
O sinal que você pediu não chega apenas quando algo muda ao redor de você. Ele se manifesta quando você alcança a condição espiritual necessária para percebê-lo. Hoje se torna o dia da resposta, não por causa do calendário, mas porque existe um alinhamento acontecendo dentro do seu espírito. Deus não envia um sinal quando você está ansioso, confuso ou com o coração dividido, porque nesses estados, você dificilmente conseguiria reconhecer o que Ele está mostrando. O sinal chega quando o coração alcança a maturidade de olhar para a vida com olhos renovados. Há um momento em que a alma deixa de pedir provas e começa a desejar discernimento. Esse é o ponto em que Deus costuma agir com mais intensidade. Quando você para de correr para todos os lados em busca de respostas e começa a buscar silêncio, verdade e direção, a resposta se aproxima. Isso é um indicador claro de que você está entrando no estado espiritual onde o sinal finalmente pode ser compreendido. É por isso que hoje carrega um peso diferente, uma sensação de que algo está prestes a se revelar. Observe o que mudou dentro de você nos últimos dias. Talvez você tenha reparado que pressões antigas perderam a força. Talvez tenha sentido que seu coração está mais leve, mesmo sem grandes mudanças externas. Ou talvez tenha experimentado uma coragem inesperada para fazer algo que vinha adiando há muito tempo. Esses detalhes revelam que Deus já está preparando sua percepção para receber o que Ele vai mostrar. Quando a mudança interna acontece, o sinal deixa de ser algo distante e se torna uma confirmação que faz sentido no momento exato em que você mais precisa. Existem momentos em que o sinal de Deus está tão perto que o único impedimento para reconhecê-lo é o barulho interno que você ainda carrega. A ansiedade, por exemplo, cria uma névoa diante da sua percepção. Ela faz você acreditar que tudo precisa acontecer imediatamente, o que distorce a visão e te afasta da sensibilidade espiritual necessária para notar o que Deus já está mostrando. A ansiedade não permite que você enxergue detalhes, e Deus age justamente nos detalhes. Se o coração está acelerado demais, a alma não escuta o que o espírito está tentando revelar. Outro bloqueio comum é a expectativa errada. Muitas vezes você espera que o sinal venha de forma grandiosa, evidente, quase como uma intervenção espetacular. Só que Deus, em sua sabedoria, costuma agir na simplicidade. Ele se revela através de movimentos discretos, mas profundamente significativos. Quando você espera algo extraordinário, corre o risco de ignorar o sinal real que está diante de você. A expectativa mal direcionada se torna uma venda espiritual que encobre exatamente aquilo que você pediu. Há ainda um terceiro impedimento, talvez o mais silencioso de todos: o medo do novo. Muitas vezes, o sinal que você pediu exige movimento, decisão, mudança. E quando Deus prepara uma resposta que te conduz para fora da zona de conforto, o coração tenta se agarrar ao que é familiar, mesmo que isso esteja te machucando. Esse medo cria resistência e impede a clareza. Mas Deus não revela sinais para paralisar. Ele revela para libertar. Quando você vence o medo de seguir o caminho que Ele está indicando, tudo começa a ganhar sentido. O sinal se torna evidente, e a resposta que parecia distante, finalmente se torna possível de ser reconhecida. Respire fundo e permita que estas palavras encontrem o lugar exato onde sua alma mais precisa de luz. Nada do que você ouviu até aqui foi apenas reflexão, foi direção. Desde o primeiro momento em que seu coração pediu um sinal, Deus já estava preparando este encontro. Ele não te trouxe até este ponto para te deixar sem resposta. Ele te trouxe porque existe algo no seu caminho que precisa ser visto com clareza. E agora você está pronto para enxergar. O sinal que você pediu não é mais uma promessa distante. Ele está se manifestando na mudança que você sente, nos pensamentos que começam a se reorganizar, na paz que surge como um sopro depois de tanta luta. Essa transformação interna não é fruto do acaso, é Deus respondendo. Observe com atenção o que está acontecendo dentro de você neste momento. O peso que antes parecia insuportável começa a perder intensidade. A dúvida que te consumia já não tem mais a mesma voz.
A inquietação dá lugar a uma confiança que você não sentia há muito tempo. Isso não é emocionalismo. É o Espírito Santo trabalhando em profundidade. Você pediu clareza e Deus está iluminando exatamente as áreas que estavam em sombra. Você pediu direção e Ele está te mostrando, passo a passo, por onde seguir. A resposta que você buscava sempre esteve a caminho e agora está diante de você, revelada de forma simples, mas poderosa. Antes de encerrar esta mensagem, receba esta verdade com o coração aberto. Deus não falha em responder quando um filho o busca com sinceridade. Ele não ignora uma oração feita em lágrimas, nem um pedido que nasce do cansaço de quem já tentou de tudo. Ele responde no tempo certo, do jeito certo e com a precisão que só o amor divino é capaz de oferecer. O sinal que você pediu chegou, e você consegue senti-lo, não porque algo grandioso aconteceu lá fora, mas porque algo verdadeiro aconteceu dentro de você. Caminhe com essa certeza e siga adiante com coragem. Deus está guiando seus passos e nada que Ele confirma pode ser interrompido. Acompanhe esta oração final com muita fé. Senhor, neste momento eu te entrego cada coração que ouviu esta mensagem. Tu conheces o peso que eles carregam, as perguntas que fizeram em silêncio, as noites em que buscaram respostas que pareciam distantes. Pai, envolve essa pessoa agora com a tua presença. Que ela sinta a tua paz tocar o lugar exato onde a alma estava cansada. Restaura aquilo que foi quebrado, acalma o que estava agitado e ilumina o que ainda estava confuso. Que o sinal que ela pediu seja compreendido com clareza e que nenhuma ansiedade, medo ou dúvida impeça a percepção da tua resposta. Senhor, fortalece essa vida para que ela caminhe com confiança no que o Senhor está revelando. Derrama discernimento para que cada passo seja guiado pela tua luz. Que ela não se prenda aos caminhos antigos, que já não fazem parte do propósito, mas que avance com fé para aquilo que o Senhor preparou. Que a tua voz seja mais forte do que qualquer opinião, que a tua vontade seja mais doce do que qualquer medo, e que a tua presença seja a segurança que a sustenta quando tudo ao redor parece incerto. Coloca descanso onde havia inquietação. Coloca coragem onde havia hesitação. Coloca direção onde havia perda de rumo. Que ela veja, sinta e reconheça que o Senhor está conduzindo tudo com perfeição. Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre essa vida um novo tempo de entendimento, paz e propósito. Que cada decisão seja alinhada com o céu, que cada dúvida seja substituída por convicção espiritual e que cada movimento do Senhor seja percebido sem confusão. Que essa pessoa seja fortalecida para abraçar o caminho que o Senhor está confirmando. Que ela viva a resposta que pediu não apenas como um momento, mas como um processo que transforma e renova. Que o Espírito Santo permaneça ao lado dela, guiando, fortalecendo e dando discernimento a cada passo. Amém. Talvez o sinal que você pediu não seja algo que acontecerá do lado de fora, mas algo que Deus despertou dentro de você. Quando o coração muda, tudo muda. Quando a paz chega, a direção se ilumina. Às vezes, a verdadeira resposta de Deus não está no evento que você espera, mas na coragem que Ele está gerando em você para seguir adiante. A pergunta é: o que Deus está despertando dentro de você neste exato momento que não estava aí antes? É aí que o sinal começa. Se estas palavras tocaram a sua alma, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo tem valor e a entregá-lo a ainda mais pessoas que precisam de uma mensagem de esperança. Cada curtida, cada nova inscrição e cada compartilhamento ajudam a levar fé, consolo e renovação espiritual adiante. Que possamos seguir juntos, sendo canais do amor e da presença de Deus na vida daqueles que nos cercam.